Então vamos lá, vamos começar marcando tudo de novo, tá? Vamos na mesma coisa que a gente fez anteriormente, vamos marcar ali até a região do olho. Aqui o segredo é marcar em volta do bigode, então eu faço o bigode já com um traço bem grosso, e a diferença é que eu venho marcando em volta dele. Aqui eu tô me preocupando apenas com a marcação, tá? Então podem perceber que eu venho fazendo a marcação bem leve. Quando a gente aproxima aqui a câmera, é bem suave. Depois de ter marcado tudo, agora eu vou começar a pigmentar tudo onde é preto puro, tá? Então não vai ser todo o leão, mas somente onde é preto puro. Aqui eu faço um traço onde é muito fininho, eu venho fazendo um traço.
Onde é maiorzinho, que nem aqui o buraco do focinho, aí eu venho fazendo um movimento circular curto para dar um preenchimento. Agora aqui eu vou fazer aquelas bolinhas que tem. Lembra que o bigode sai delas, tá? Aqui eu vou entrar com a agulha nesse ângulo e vir puxando uns pelinhos aqui, uns em formato de bolinha e uns mais solto. Mesmo que aqui do outro lado da referência não apareça muito, é bacana você fazer nem que seja mais clarinho. Feito isso, agora eu vou começar a pigmentar em volta aqui, onde é preto puro. Sempre fazendo essa textura de vir batendo e puxando aqui, ó. Aqui onde tem essas linhas de expressão, a gente não vai fazer uma linha, a gente vai fazer como se fosse pontinhos também. Feito isso, percebam que essa região do leão aqui, ela costuma ser mais escura. Então a gente vai fazer o rastelado, do começo ao fim, pegando toda essa área do nariz. E agora eu vou cruzar aqui para poder ir fechando o movimento.
Aonde tem as dobrinhas, eu vou fazer o rastelado um pouco maior, para como se elas estivessem fazendo um degradê na pele. Depois de ter cruzado ali na região do focinho, o que eu vou fazer? Com o movimento de empurrar, eu vou vindo em volta dos olhos, tá? Então vocês perceberam que eu marquei os olhos. Então é como se eu estivesse fazendo uma separação de camada, porém em volta dos olhos. Lembra que o olho tem a parte preta, ele tem uma faixa branca mais grossa embaixo e aí depois tem o olho em cima. Essa faixa branca, raramente a gente pinta ela. Agora aqui o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo listrinhas nessa direção, como se elas estivessem saindo aqui dessa parte preta. Depois eu vou voltar para arrumar o tom, mas eu vou fazer essas esquinhas, né, deixando o vão branco entre um e outro. Agora a gente vai fazer a separação da camada. Vamos jogar uma sombra em volta desse bigode para fazer a separação da camada. Aqui eu venho com o movimento de empurrar em volta dos bigodes apenas para separar ele da camada. Aonde eu preciso dar um acabamento com mais definição, eu venho com a Magnum na diagonal, pegando o cantinho da agulha para não ultrapassar ali a linha do bigode. E aí depois, onde é necessário, eu vou preenchendo com o movimento de empurrar.
Toma cuidado com essa parte branca do olho para ela não invadir. Depois que separou a camada, aí sim eu vou neutralizar, atropelando tudo aqui. Por isso é importante essa parte, a gente ter feito a separação da camada primeiro, para que não fique parecendo que a bochecha tá grudada no fundo do rosto. Feita essa parte, eu vou trazer só alguns pelinhos em volta aqui. E nessa parte você não pode nem cruzar, tá? Mantém no mesmo alinhamento. Então, se a gente tá com esse ângulo com a Magnum, a gente só vai mudando o posicionamento, mas não gira a Magnum para não ficar parecendo que o pelo tá em outra direção. Agora sim, com o movimento de empurrar, eu vou neutralizar essa parte que está muito escura. Se vocês observarem na referência, essa parte toda ela é praticamente tudo preto. Só que não é legal vocês fazerem tudo preto, porque senão vocês não vão ter profundidade, vai ficar um buracão, né? Então sempre procure pequenas diferenças desse tom de preto, né, dessa escala tonal, procure pequenas diferenças. E faça essa marcação, faça a separação, onde for mais intenso o movimento circular, né? Onde foi mais fluido o movimento de empurrar, que ainda vai ficar escuro, mas não vai ficar tão pigmentado quanto o preto. Procure dar uma alternada entre um acabamento e outro, porque na hora que o trabalho finaliza, depois que ele cicatriza, ele tem um destaque bem legal. Feita essa parte, agora eu vou separar a camada dessa. E aqui é basicamente a mesma coisa que a gente fez do outro lado, não tem segredo. Primeiro a gente vai trabalhar na separação da camada, vamos fazer o contorno em volta dos bigodes, lembrando que a gente já deixou esses bigodes marcados com RL. A gente vai fazendo a separação daqui, da onde acaba o rosto, e tem uma segunda separação que é da onde acaba a bochecha. Tomem cuidado para não fazer isso junto, porque senão vai parecer que o leão tá com a cara esticada.
Parte interna, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui embaixo para começar a dar textura de pelo nessa parte onde está reta e já começar a fazer a sombra do focinho. A sombra do focinho eu vou fazer com o movimento de empurrar de baixo para cima e aqui eu vou fazer na lateral trazendo esses pelinhos. E agora aqui onde tem a ruguinha, eu vou fazer uma textura sobre a sombra da onde eu já apliquei. Nessa parte eu faço uma concentração de maior pigmento próximo à risca, aquela risca que a gente deixou com os pontinhos, essas ruguinhas, né? Entre o vão das ruguinhas, que é onde é mais escuro, e a parte que está mais afastada da ruguinha, ela é mais clara. Então eu venho caprichando um pouco mais no sombreado em cima da linha, como se eu estivesse querendo disfarçá-la. E percebam que aos poucos a gente vai refinando e cada vez mais ele vai ficando parecido. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma textura aqui em cima primeiro, vai dar a sombra, os tons e depois a gente vai entrar com a textura nessa parte. Então vamos suavemente com o movimento de empurrar, apenas marcando onde é escuro e depois a gente entra com a textura. E uma dica muito importante que eu dou pra vocês, esses vídeos são gravados em tempo real, justamente para que vocês consigam pegar uma pele artificial e vir fazendo isso assistindo o vídeo, né? Só assistir, vocês passam, assistem uma vez, a probabilidade de esquecer é muito grande. Então se concentrem em fazer junto, porque aí entra na questão de você ter memorizado o movimento, assista e faça junto. É a forma mais bacana de você conseguir um bom aprendizado, é fazendo junto. Que aí é mais fácil para você decorar tudo isso que eu estou ensinando aqui. Tem coisas que são muito parecidas, então é pontinho, risquinho, para um lado, para o outro, é basicamente isso. Só que tem essa direção correta. Isso é difícil de ensinar, não tem muito como eu falar, né? Não é uma coisa que dá para explicar falando, ó, vai fazer esse movimento. Por isso que muita gente tem dificuldade. Então a dica que eu dou principal para vocês aqui é vocês estarem fazendo junto, que aí o aprendizado é garantido, porque vocês vão observar exatamente o movimento que eu estou fazendo e vão reproduzir na pele. Feita essa sombra, agora sim eu vou começar a dar a textura. Observem que aqui você vai imaginar como se fosse um leque. Então os pelos eles apontam aqui, ó, como se estivesse apontando para o meio do focinho. Então os que estão para cá, os pelos estão nessa direção. Os que estão aqui para cima estão nessa. Você vai imaginar que todos eles, a direção, para você saber a direção, todos eles vão se encontrar aqui no meio. Então para você saber onde que é, você tem que fingir que vai conectar aqui no meio, ó. Então os que estão aqui é nessa direção, não é assim, tá? Então eu vou começar aqui. Vou trazer aonde é escuro, eu vou trazer a textura somente da parte escura. E depois eu vou fazer intercalar entre os que são mais clarinhos. Da mesma forma que a gente fez lá embaixo no queixo, fazendo aqueles triângulozinhos, aqueles esquinhos, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai alternando, um mais pra cima, outro mais pra baixo. Porém, somente na parte que a gente fez sombra.
Então é como se eles começassem ali no meio do focinho, depois parassem, continuassem em cima do olho, depois parassem. Mas lembra que todos estão no mesmo ângulo. Então é como se eu tivesse feito todos os riscos e passado uma borracha ali na parte clara, entendeu? Então vai parecer sempre que um tá conectado com o outro. Eu vou chegar pertinho aqui para vocês observarem melhor. Percebam que para se fazer textura é muito repetitivo, tá? É a mesma coisa várias e várias e várias vezes. Então, 3 coisas que precisam decorar aqui: aonde está as sombras, aonde está as partes mais profundas e a textura. A textura, a parte de baixo da juba é um pelo longo. É a mesma coisa, gente. A diferença é que você vai fazer ela mais espaçada, maior. Aonde é curtinho é a mesma textura. A diferença é que é curtinha, feita com o cantinho da máquina. Então não tem segredo, tá? Isso daí é prática e treino. Pegue uma pele artificial e vai fazendo junto com o vídeo que vocês vão conseguir entender isso melhor. Aqui no caso, a sombra que eu fiz escura eu fiz de sume. A textura eu fiz em preto puro. E agora eu vou voltar para a textura da parte clara, só que eu vou fazer em sume. Aqui eu vou conectar alguns como se fosse conectar, tá? Na mesma direção. Então se aqui tá para cá, eu vou fingir que eles vão ligar um no outro. Agora aqui nessa parte, entre as partes claras, eu vou fingir que eu vou conectar ainda, né? Quem assistiu o workshop do Tigre, eu falo sobre transição de tons claros, pelo claro, né? Por isso que eu dei esses outros workshops antes de entrar com esse do leão, que esse do leão vai ficar muito confuso. Então aqui eu estou fazendo o mesmo procedimento que eu fiz na parte da pelagem clara do tigre, né? Quem não souber o que eu tô falando, vai lá na nossa aula do tigre, que tem bem explicadinho o que eu tô fazendo, tá? Aqui com o sume, eu tô fazendo, juntando aqui um com o outro, como se eles fossem continuar, só que eu estou fazendo eles mais espaçados e um movimento de pelo um pouco mais longo entre um vão e outro, somente das partes claras. Aqui é onde eu quero a textura de pelo claro, lembrando que eu vou fazer ele mais espaçado e toda essa parte ele é praticamente feito com sume, tá? Somente nas áreas onde eu fiz pigmentação em preto puro, que vai ser usado mesmo o próprio preto puro. O restante é quase feito tudo com sume.
Depois que você fez toda essa textura, aí sim eu vou começar a escurecer atropelando tudo, as partes que são mais escuras desse leão. Por que eu peço para atropelar? Primeiramente porque o tom intermediário, depois que a gente separou as camadas, o tom intermediário ele vai ficar escuro. Aonde a gente passou o tom claro vai ficar médio, ou seja, a gente vai conseguir se distribuir uma sombra por igual. E aí não tem a chance de errar, por exemplo, o valor tonal, de você saber onde é mais escuro ou mais claro, sendo que depois que você separa a camada, você pode vir escurecendo por igual. Por isso a importância de trabalhar com pouca perfuração, né? Não ficar indo e voltando no mesmo lugar várias vezes, porque aí quando você precisa consertar esses detalhes, você consegue mexer. Agora nessa parte eu vou me basear na referência e aí eu vou ver aonde que tem um tom mais escuro e aonde é mais claro. Então nesse canto aqui, aonde é mais profundo, aí sim eu vou trazer a máquina, sempre atropelando, porque a textura já tá feita. Esse que essa lateral, ela parece que tá apontando pro meio. Então vamos continuar nesse mesmo ângulo as texturas dos pelinhos menores. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Aonde toda parte que a gente marcou, a gente vai separar as camadas, igual a gente fez aqui embaixo. Então a gente só vai trabalhar fazendo isso agora.
E sempre com o movimento de empurrar. Então eu vou entrar aqui no comecinho e vou empurrar. Vou vindo um do lado do outro até eu conseguir finalizar todas as camadas do desenho. Depois a gente vai entrar e refinar essa juba. Aqui nessa parte de cima ela costuma ficar com uma vermelhidão e machuca bem mais a pele. Então é interessante você dar uma segurada na mão, não vem com a mesma força que você tá fazendo aqui, tá? Essa parte, qualquer encostadinho que você dá já fica vermelho e já fica alta. Então toma cuidado com isso para não acabar forçando muito a mão e estoura muito o traço nessa região. E lembrando a todos que esse workshop é voltado para iniciantes, então eu estou ensinando uma técnica básica, tá? Para ajudar a galera que está começando. Tem técnicas muito mais avançadas, muito mais realistas, mas eu estou focando em dar um aprendizado básico para que a pessoa consiga ter um discernimento e conseguir entender melhor. E lembrando que esse workshop tem certificado. E a segunda senha para você pegar o certificado é Juba. Então marquem aí, vocês vão precisar das 3 senhas para poder pegar o certificado. A segunda é Juba. Aqui, galera, eu não tô fazendo nada demais, tá? Qualquer tatuador que já tá começando há um tempo, que já assistiu minhas outras aulas sabe o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo aqui o movimento de empurrar, apenas para fazer a separação das camadas. Então, tô demarcando a fumacinha. Essa aula da fumacinha eu ensinei no workshop da Águia. Então, quem não viu como faz, né? Não são todos os workshops que eu vou ficar reensinando tudo de novo, porque fica bem cansativo perder muito tempo numa coisa que eu já ensinei algumas vezes. Então, quem quiser fazer essa fumacinha, tem no workshop da Águia. Aqui é o movimento de empurrar, que eu estou fazendo, um movimento um do lado do outro, uma máquina do lado do outro, sem parar na metade do caminho. Movimento de empurrar, fazendo o contorno para separar a juba do fundo. Primeiro a gente separa o rosto, a bochecha do rosto, o rosto da juba e a juba do fundo. Então são as camadas principais.
E agora pra parte da juba, a gente vai continuando a parte 3 desse workshop. Lembrando que a gente grava pelo celular. Então a gente não consegue fazer uma edição, o celular não aguenta fazer uma edição tão pesada por tanto tempo. Então nos vemos lá, valeu!